Então eu falei para os irmãos que andar no Espírito Santo, andar no Espírito é uma coisa, viver a plenitude do Espírito Santo do Senhor é outra coisa. O apóstolo Paulo fala que nós não devemos nos embriagar com o vinho, porque no vinho há contenda, há dissolução. E automaticamente, assim como o livro de Provérbios, ele faz sempre esse ensino, não faça isso, mas faça aquilo. Paulo faz algo parecido em Efésios 5,18. Então, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em outra tradução, mas tende sempre a plenitude do Espírito. E quando nós andamos no Espírito, quando nós pecamos e nós automaticamente pedimos perdão ao Senhor. E irmãos, eu tenho tentado aqui, não com muito esforço, que acho que não é necessário isso, mas paulatinamente eu tenho falado isso e constantemente ainda falarei muitas vezes. Não peque no atacado, no varejo, e peça perdão no atacado. Não peque no varejo, né? Aliás, se você pecar no varejo, não peça perdão no atacado. Então, como você pode andar no Espírito Santo? Errou, na mesma hora você vai ter a consciência de que você errou. O Espírito Santo vai te incomodar, e nessa hora você para e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu fiz o que não devia fazer, Senhor. Eu olhei para onde eu não devia olhar, eu pensei o que eu não devia pensar, Senhor, eu toquei onde eu não deveria tocar, eu me empenhei com o que eu não deveria me empenhar. Irmãos, quando nós fazemos isso recorrentemente, nós estamos cumprindo aquilo que Tiago diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas tem muito crente que ele acha que ele é um super crente. Não, estou aqui a couraça da justiça, eu orei hoje e eu estou aqui mega potente. Parece que é um Superman crente, né? É uma Mulher Maravilha crente. E aí ele vai para a luta e cai, e falha. E por que falha? Porque a luta contra o diabo, contra as astutas ciladas de Satanás, são constantes. Contra a nossa carne, contra a nossa vontade, é constante. Para isso, para você andar na plenitude, ou ter a plenitude do Espírito Santo, então você precisa examinar o seu coração e confessar todo o pecado que você conhece. Todo o pecado que você conhece. Em segundo lugar, nós falamos disso aqui também, né? Em segundo lugar, você precisa submeter a sua vida inteiramente a Deus. Romanos capítulo 6 que nós lemos, nós falamos lá de Romanos 6, né? Submeter a sua vida. O Espírito Santo, ele não quer tornar possível algumas coisas na sua vida. O Espírito Santo quer tornar efetivo. E aí você tem que sair dessa zona de conforto que você vive e em entender que não é possível você ser um bom cristão. É efetivo. O Espírito Santo já está aí. Ele só quer tornar isso efetivo. E como que ele vai tornar efetivo? É quando você der lugar ao Senhor. Então não é uma possibilidade, será que é possível ser crente, ser um crente, um cristão verdadeiro ali, alicerçado no Espírito Santo do Senhor? É possível. O Espírito Santo, ele quer te ajudar a tornar efetivo aquilo que você já é. Aquele que está em Cristo talvez seja uma nova criatura. Talvez. Nossa, quando? Não, quando ele chegar aqui nessa medida de fé, né? Ainda está aqui, mas quando ele chegar aqui, aí sim vai ser possível. Não é isso. Já é possível. Cristo já entregou a vida a Cristo domingo. Já é possível ele andar na plenitude do Espírito Santo do Senhor, se ele se submeter ao Senhor. O Senhor vai abençoá-lo e vai ajudá-lo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E aí, irmãos, a gente chega no terceiro passo. O terceiro passo para você andar na plenitude do Espírito Santo, ele é muito importante. E ele é tão importante que eu quero ler para você um pensamento do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Se posso dar a minha honesta opinião,
Eu diria que não há nenhum tópico na crença bíblica que tenha sido tão negligenciado no passado e no presente como o tema do Espírito Santo. Estou certo de que esta é a causa do enfraquecimento da fé evangélica. O que o Espírito Santo está fazendo aí dentro de você? As palavras do Dr. Martin Lloyd-Jones, um grande teólogo, do século passado, infelizmente já falecido, ele diz isso: irmãos, parece que nós negligenciamos. Os pastores não pregam, a igreja não entende, não vive. O que é esse Espírito Santo? O que ele faz na nossa vida, Na outra semana nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Dwight Nelson, ele fala assim: a nossa igreja tem desenvolvido exaustivamente formatos admiráveis, planos e programas, mas se não admitirmos a nossa falência espiritual, entre parênteses, falta do Espírito Santo, como algo que tem prejudicado muitos dos nossos ministérios e líderes, nunca seremos capazes de sair do nosso cristianismo formal. Que cristianismo é esse que a gente está vivendo, em que a gente não consegue, pelo Espírito de Deus, vencer as nossas lutas e as nossas batalhas? Como que a gente não consegue vencer as nossas lutas e as nossas batalhas? O terceiro passo, meu irmão e minha irmã, é pedir. Peça a plenitude do Espírito. Você está num culto de oração, você está num culto da confiança. Senhor, me dá a plenitude do teu Espírito. Irmãos, ter a plenitude do Espírito não é ter os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, Cristo teve habitando nele os 7 Espíritos de Deus. Você não vai ter, nem eu. Nunca nós teremos. Isso é uma questão da Trindade, só Cristo. Agora, o Espírito de Deus pode fazer algo maravilhoso na nossa vida. E você tem uma coisa que você pode fazer. E o que a gente pode fazer? Pedir. Só pedir. Lucas 11, verso 13. Vá comigo lá. Lucas, capítulo 11, verso de número 13. Lucas, capítulo 11, verso 13. Se você puder, por amor, respeito e reverência, estar de pé, em pé. Lucas, capítulo 11, verso 13. A Bíblia diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial? O que ele vai dar? Então, você já tem o Espírito Santo. Você vai pedir para ele te dar o Espírito Santo? Não é o Espírito. Texto de Mateus 7, que é o texto correlato a esse texto, Mateus 7, 11, lá fala de dar boas dádivas. O que os escritores estão pensando não é que o crente tem que pedir para ter o Espírito dentro dele de novo, mas é ter o dom, a capacitação, que o Espírito me capacite a ser aquilo que Deus quer que eu seja. Que o Espírito realize em mim uma obra tal que eu seja o crente, o cristão que Deus quer que eu seja. Pai, em nome de Jesus, eu peço sua bênção para este momento. Deus, como eu gosto de pensar que aqui, nessa hora, Pai, eu não produzo nada. É o Senhor que vai produzir. É o Teu Espírito Santo. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor efetivamente faça a sua vontade com a sua palavra. Que ela chegue ao ouvido, penetre ao coração e ajude meus irmãos e minhas irmãs a viverem, Senhor Deus, de tal forma que vivam somente para o Senhor. E que vivam, ó Deus, felizes e contentes, porque tem o Espírito do Senhor habitando em seus corações. Eu peço a Tua bênção, graça e misericórdia. E eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Meus irmãos, aqui cabe uma palavra dizer a vocês que eu sempre tenho pensado que muitos cristãos estão
tendo, às vezes, tristezas na vida e angústias com questões que talvez não precisariam ter. O que move o seu coração para vir à igreja? A igreja lá é um ambiente acolhedor, tem que ser, né? A igreja é amorosa, tem que ser. A igreja tem uma boa palavra, tem que ter mesmo. Mas há algo que é fora daqui, que deve ter no seu coração. Por que eu vou à igreja? Por que eu venho adorar o Senhor? Porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para as mensagens que eu já preguei sobre a Páscoa, sobre a festa do Pecha, ou a festa da Páscoa, a gente consegue, irmãos, olhar para a salvação de uma forma diferente. Por que a gente se alegra? Nós nos alegramos em Deus porque em Deus nós temos salvação. E isso não depende de chuva, não depende de frio, não depende de carro, não depende de viagem, não depende de dinheiro. Depende única e exclusivamente do que eu deixo essa salvação fazer na minha vida. O que eu estou deixando essa salvação fazer no meu coração? Que transformações essa salvação tem produzido ao longo do tempo, na minha vida? Qual é, irmãos, a constituição de vocês? Se Deus não mexer na fibra de vocês, o Espírito Santo talvez não esteja aí. Se Deus não mexer na nossa fibra, irmãos, quando eu falo fibra, é Deus entrar lá nas juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito, na junta da razão e do sentimento. Deus vai separar o que é razão e sentimento através dessa palavra. E Deus vai dar maturidade. Deus vai dar condições de você olhar para o céu de um jeito diferente. E aí você não vai ser aquele crente que só vai vir para a igreja porque está tudo bem com você. Você não vai ser aquele crente que vai vir para a igreja, agora eu tenho motivo para louvar a Deus. Eu tenho motivo para louvar a Deus porque eu ganhei uma promoção. Eu tenho motivo para louvar a Deus porque eu comprei um carro novo. Eu tenho motivo para ganhar a Deus porque, graças a Deus, o meu 13º caiu aí, não se dá conta. Eu tenho motivo para agradecer a Deus porque as coisas estão bombando. Irmãos, o motivo para nós louvarmos ao Senhor é porque nós temos a salvação na nossa vida, a certeza da vida eterna. Só isso já é o suficiente. Só isso já basta. Agora, você pode ter mais alegria. Qual é a maior alegria? Uma das mais alegrias que você pode ter é você ter o Espírito Santo. Quando a gente olha para esse texto de Lucas, e aí Jesus, ele é interessante porque em Mateus esse texto, ele faz parte do Sermão do Monte. Jesus vem falando uma série de coisas e no capítulo 7, que é o último capítulo do Sermão do Monte, Lucas aqui registra ele depois da oração do Senhor, quando o Senhor nos ensina a orar. A oração é direcionada a Deus, tem um modo certo de você fazer essa oração, mas quando você lê o versículo de número 9, Jesus vai dizer, irmãos, para esse grupo de pessoas, que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e a quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual pai entre vós, se o filho lhe pedir pão, vai dar pedra? Irmãos, a gente faz um esforço para fazer a vontade dos nossos filhos. Você que é avô aí, é o pai açucarado, é a mãe açucarada. Teu filho não comia chocolate, mas teus netos, né? Tem um pote de Nutella na casa da Elzita escondida lá no armário que eu sei. Né? Quando a gente era filho, né, eu tinha que dividir, irmão, um potinho de amendoim com mais 5. Vai lá hoje lá para você ver, os netos chegam lá, irmão, e o neto domina a situação, né? Se o pai sabe dar boas coisas, a comparação aqui, irmãos, é essa. Nós, como homens e mulheres, nós desejamos o que é bom para os nossos filhos. Você é filho de quem? Teu pai, que é Deus. Você tem a oportunidade de pedir ao teu pai
que é Deus, a melhor coisa que você pode pedir. A melhor dádiva que você pode pedir a Deus: Senhor, me dá a plenitude do teu Espírito. Me ajuda a viver na plenitude do teu Espírito. Então esse dom do Espírito, se é que a gente pode dizer que é um dom, né? Não é o dom de ter uma segunda habitação, uma segunda vez. Mas irmãos, aqui, o apóstolo, aqui Lucas e tanto Mateus também registram para nós essa mesma questão, que acredito eu que Paulo também registra isso. Paulo registra, irmãos, um sentimento de dependência de Deus. Você sente-se dependente de Deus? Você sente-se, eu sou dependente de Deus. Então vamos pensar se eu e você somos dependentes de Deus. Paulo fala assim: não que nós devemos pensar como que se alguma coisa partisse de nós. A nossa capacidade, a nossa suficiência vem do Senhor, o qual nos habilitou e Ele nos fez ministros desse Evangelho. Irmãos, a nossa capacidade, a nossa suficiência vem do Senhor. E aí quando o crente, olha como que são as coisas, quando o crente faz uma coisa que é sucesso, aí o crente, nossa, como você é bonito, né? Como você é capaz, você só é capaz, bonitão, lindão, porque o Espírito Santo de Deus está aí. Porque se o Espírito não nos capacitasse, acabou, já era, não dá. O apóstolo Paulo, irmãos, eu vejo a humildade do apóstolo Paulo nessas palavras. Irmãos, existe um lugar melhor para você estar do que não o céu? Existe? Você quer ir para o céu? Todo mundo quer, eu quero ir também, irmãos. Eu quero. Só que Deus não nos levou ainda. Se Deus não nos levou ainda, é porque Deus tem algo para fazer através de você aqui. Ele quer fazer algo em você e Ele quer fazer algo através de você. O que Deus quer fazer através de você? O que Deus pode fazer através de você? Irmãos, nós não somos super-homens e nem mulheres maravilhas. Nós não vivemos, irmãos, a realidade de uma vida espiritual baseada nos filmes da Marvel, nos filmes da DC, nos filmes lá de Hollywood, em que uma pessoa com superpoderes dá conta do mundo inteiro. Nós não somos esses, mas Deus nos dá a capacidade, tendo o Espírito Santo, de nós suportarmos as nossas lutas com resignação e humildade, crendo de que o Senhor vai nos abençoar. Sentimento de dependência, irmãos, é um conceito bíblico, né? Esse sentimento de independência que a gente vê por aí no mundo é uma coisa muito diferente do conceito bíblico. O que a dependência faz? A dependência de Deus desencadeia o poder de Deus. A dependência de Deus é um homem pegar e falar: traz aí o bezerro, traz a lenha, e vocês começam aí a fazer o sacrifício de vocês. Eu vou dar uma colher de chá para vocês. Vocês são muitos, vocês são 850. É muito profeta, mas tomara que o Deus de vocês ouça vocês. Começa aí 6 horas da manhã, começou, 9 horas da manhã, meio-dia, nada. O Deus está lá, o altar, a lenha, o fogo, nada. Aí o homem chega 3 horas da tarde e fala: será que o Deus de vocês, eu gosto de uma tradução da Bíblia que diz assim: será que o Deus de vocês não foi aliviar o ventre? Elias zomba, irmão, zomba mesmo daqueles profetas. Será que ele não está ocupado? Ele não vai responder. Elias sabia, só que tinha uma questão importante para ser vista ali. Irmãos, e essa questão importante é dependência do Senhor. Eu e você somos dependentes de Deus. E dependente de Deus, irmão, é assim, pega o altar, constrói o altar, joga a lenha, joga o bezerro, joga 210 litros de água em cima e uma oração de 5 segundos. E aí é o que eu falo sempre aqui para os irmãos: sua oração, irmão, eu fazer um parênteses aqui bem rápido. Crente, presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. Você vai orar pela oferta da igreja, na hora da oferta, ora pela oferta, não ora pelos enfermos, não faz aquela oração comprida lá no 7 voltas lá na muralha.
É pela oferta. Você vai sair de casa, o bandido está ali do outro lado da rua querendo te assaltar. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa os missionários, ajuda, Senhor. Não, é orar, Senhor, me protege, me guarda. Oração específica, seja específico na sua oração. O que Elias fala? Senhor, para provar que o Senhor é Deus, desça fogo do céu. Oração específica de 5 segundos. Caiu o fogo do céu. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode orar do jeito que você quiser, não há problema. Deus vai te ouvir, não é a quantidade, é você ir certo na coisa certa. A outra experiência de Elias que eu falei ontem no discipulado para os meninos aqui. Elias, irmãos, pega o filho da mulher viúva, o menino está morto. O que é ressurreição? Elias descobriu o que é ressurreição, se ele não sabia. Ele pega o menino, leva para cima no quarto, e aí Elias ora a Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer aqui com esse menino? Elias, se estende aí sobre o corpo do menino, para aquecer o corpo do menino. Senhor, aqueci, mas e aí, o que está acontecendo? Elias pede, e Elias fala para Deus: Senhor, faz com que a alma do menino volte para dentro do corpo. Ressurreição é a alma voltar para dentro do corpo, e a Bíblia diz que o Senhor atendeu a oração de Elias. Tiago vai dizer, traduzindo no modo Valfrido de ler a Bíblia, Tiago vai dizer em Tiago 5, que Elias era comedor de arroz e feijão, igual eu e você, irmão, sujeito às mesmas paixões. Mas qual é a diferença? Que a dependência de Deus desencadeia o poder do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente vê dificuldade, é luta dentro da família, é briga, é confusão. Cadê o poder do Senhor desencadeado através de nós? Por quê? Porque talvez nós estamos dependendo mais de nós do que do Senhor. E as coisas não vão se resolver. A dependência do Senhor faz, além de desencadear o poder de Deus, realiza a vontade do Senhor. Abraão, irmãos, aprendeu isso, né? Além de desencadear o poder de Deus e de realizar a vontade do Senhor, a dependência do Senhor também demonstra a glória de Deus por meio de todas as impossibilidades. Deus quer ser glorificado por meio de todas as impossibilidades da sua vida. Quais são as impossibilidades da sua vida? As impossibilidades da vida de Moisés. 2,5 milhões de pessoas, 2,3 milhões, 2,5 milhões de pessoas gritando, apavorado atrás dele, um mar, e Deus fala para ele: bate na água. E ele vai lá e toca o cajado, e o mar se abre, e o povo passa. Desencadeia. Irmãos, confiar no Senhor é você ver, irmãos, que a glória do Senhor, ela vai ser vista através das impossibilidades. Quais são as lutas e dificuldades que você está enxergando, que você está vendo? Deus pode, de uma forma maravilhosa, abrir, descortinar e fazer com que você atravesse os problemas e as lutas. Mas para isso, você precisa ser humilde e ouvir. O que o Senhor está falando comigo? O que o Senhor está dizendo? O que o púlpito da minha igreja está dizendo? O que o professor da escola dominical está falando? Ouça Deus falar, e você vai ver Deus agir através das suas impossibilidades. Irmãos, como pode durar para sempre aquilo que Deus faz, aquilo que Deus quer fazer através de você? Sabe como que Deus quer fazer? O que Deus quer fazer de você? Ele quer fazer com você e através de você as coisas que durem para sempre. E para isso, você tem que requerer a mão de Deus sobre você. Eu não vou ler, mas só vou citar os versículos por conta do tempo. Josué 4:24 fala sobre a mão do Senhor. Depois de passar por um período de conquista, de grandes lutas e dificuldades, foi-se entendido que a mão do Senhor estava com Josué. E a mão do Senhor é a presença do Senhor. Isaías 59:1, a mão do Senhor.
No Novo Testamento, o sucesso da igreja é atribuído à mão do Senhor. Atos 11, 21 fala que a mão do Senhor estava sobre aqueles que iam pregando a palavra do Senhor, e as pessoas iam se convertendo. Domingo, a mão do Senhor esteve aqui conosco. Ela está conosco. E eu tenho falado na aula de discipulado que não é o pastor, irmãos, é o conjunto todo da obra. É o irmão que ora, é o irmão que está em casa, que está orando para que haja o milagre da vida eterna. É o povo que vem, que contribui com alegria, é o irmão que recebe na porta, é a pessoa que ora, é o irmão que está com aquele coração fervoroso, é a pessoa que canta, é a pessoa que toca. É o irmão que olha com amor e com misericórdia, e o Senhor, através do seu poder, do seu Espírito, usa a palavra e a pregação acontece. E o coração da pessoa se abre pelo conjunto da obra. Nós, irmãos, só somos instrumentos do Senhor, né? O sucesso da igreja se refere a isso. No Novo Testamento, a mão do Senhor significa encher-se do Espírito. Mateus 28, 19 a 20. Todo poder é me dado no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a bênção, e eis que estou convosco todos os dias, até... Irmão, você sabe o que é Mateus 18, 28, 20? Mateus 28, 20 é uma bênção incrível para uma tarefa impossível. É praticamente impossível nós evangelizarmos o mundo inteiro. Para aqueles homens era impossível, mas eles evangelizaram, eles ensinaram, eles batizaram, eles fizeram discípulos, e os discípulos fizeram outros discípulos, que fizeram outros discípulos, e a palavra do Senhor chegou até nós. Pessoas cheias do Espírito levam a palavra para outras pessoas, para que elas sejam cheias do Espírito, para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Atos 1:8, Atos 1:8 fala que a virtude do Espírito Santo viria e encheria os corações, e à medida que a virtude do Espírito Santo enchesse os corações, as pessoas seriam o quê? Testemunhas. Irmãos, eu e você, cheios do Espírito Santo, nós seremos pessoas abundantemente usadas pelo Senhor. Seremos tremendamente usados pelo Senhor para levar a palavra dele àqueles que não o conhecem. Deve ser prioridade na minha vida e na sua vida. Deve ser prioridade na minha vida e na sua vida. Efésios 3, 19. Por favor. Efésios capítulo 3, verso 19. Efésios 3, 19. E conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda... Você conhece o amor de Deus? O amor de Cristo, que excede todo entendimento? Por que você não pede para Deus te encher da plenitude dEle? Senhor, enche-me da Tua plenitude. Me ajude, Senhor, a viver na plenitude do Teu Espírito. Eu já confessei os meus pecados. Eu já entreguei a minha vida ao Senhor. Pai, eu estou aqui. Usa-me, Senhor. Irmãos, ser cheio do Espírito é ser uma pessoa que proclama Cristo. Você vai proclamar Cristo, irmão, através do seu olhar, através do seu sorriso, através da sua voz, da sua fala, do seu jeito de andar, do seu jeito de interagir, do seu jeito de conversar. Deus estará vivendo através de você. E uma igreja que vive a plenitude do Espírito é uma igreja que vive milagres de Deus. Milagres de Deus, irmãos, são aquelas pessoas que são transformadas por Ele. Aquele que era ladrão, não rouba mais. Aquele que era fofoqueiro, não fofoca mais. Aquele que era mentiroso, não mente mais. Aquele que se irava até o pôr do sol, não se ira mais. Ele consegue, com a plenitude do Espírito, ser uma pessoa diferente. Para encerrar,
penso eu, que se o Espírito for plenamente vivido, ele estiver vivendo plenamente na minha vida e nas nossas vidas, a nossa igreja daqui a um tempo, se ele realmente viver, daqui a um tempo, a gente vai ter que derrubar a igreja e construir uma nova igreja. Porque luz, ela atrai. Muita luz, ela vai atrair pessoas. E que em nome de Jesus, sejamos luz. Luz de Deus, no mundo que está em muitas trevas. Amém? Meus irmãos, não deixe de orar.